Olá, meu nome é Larissa Prado e eu sou acadêmica do curso de Secretariado Executivo Trilingue da Universidade Estadual de Maringá e vou apresentar o meu resumo expandido intitulado A Tradução como Foco da Comunicação no Meio Organizacional através do olhar do profissional de Secretariado Executivo. Esse trabalho foi em parceria com a professora doutora Aline Cantarotti e também com a Lígia de Souza Moraes. Então, inicialmente, nós trazemos aqui o aspecto da comunicação como uma forma de transmitir uma mensagem, que pode ser transmitida de diversas formas, da fala, escrita, música, entre outros. E agora, adentrando no aspecto organizacional da comunicação, acaba que a comunicação ela exerce um papel de elo, tanto entre os departamentos e setores da empresa, entre clientes e colaboradores, e também pode expressar a imagem da empresa, a cultura da empresa, tanto para os colaboradores internamente, mas também para o seu público-alvo, para os seus clientes. Dessa forma, nós podemos entender a comunicação como um posicionamento estratégico, assim como o Bisco ali afirma. Então, tem essa finalidade de facilitar também os processos internos e de gerar bons resultados e auxiliar na tomada de decisões. Então, a partir disso, a gente compreende também a tradução nesse aspecto organizacional. Porque quando a gente traz a comunicação como um ato interativo entre os indivíduos, então, nesse sentido, a tradução ela também entra aí como um elo de comunicação. Então, a tradução ela entra nesse caminho como uma forma de ligar as pessoas, apesar das diferenças de idiomas. Então, a partir da compreensão da comunicação como um ato interativo entre indivíduos e, segundo Rocha, o texto como ação comunicativa, infere-se a tradução como uma ferramenta comunicacional que propicia a conexão entre pessoas, desfazendo barreiras linguísticas. Sendo assim, a tradução pode ser compreendida como a transferência de um idioma para o outro, respeitando o contexto sociocultural e adquirindo a função de um elo linguístico. Então, dessa forma, a gente já compreende o papel da comunicação e da tradução. Adiante, nós podemos analisar a tradução no contexto corporativo de uma multinacional. Então, dentro desse contexto multinacional, a comunicação e a língua estrangeira é constante e presente. Então, a tradução ela tem um papel fundamental nesse momento de trazer essa ligação entre uma matriz e uma filial, trazer essa comunicação entre as políticas da empresa e entre outros. E a Lei 7377 da Regulamentação da Profissão de Secretário Executivo possibilita e respalda o exercício da atividade tradutória pelo secretário executivo. Então, sendo assim, nós conseguimos estabelecer uma relação entre a tradução, a comunicação organizacional e o profissional do secretariado executivo. A partir disso, estabelece então a pergunta de pesquisa. Como se dá a tradução no meio organizacional sob a perspectiva do profissional de secretariado executivo, com os objetivos de compreender o processo de tradução no âmbito organizacional, analisar os aspectos teóricos da tradução na prática empresarial, especialmente por meio da visão do profissional de secretariado. Então, a partir disso, queria deixar claro que isso é uma pesquisa em andamento, portanto ainda não há resultados, mas espera-se aplicar um formulário para profissionais de secretariado executivo que atuam com a tradução nos seus fazeres e atividades. Então, essa pesquisa ela acaba tendo um cunho qualitativo e a intenção é analisar esse processo tradutório pela visão do profissional de secretariado. Então, a partir dessa compreensão de como cada profissional realiza esse processo tradutório, a intenção é comparar com o que a teoria diz. Então, a teoria estudada durante toda a fundamentação teórica, levando em consideração a teoria do funcionalismo e do escopo, para fazer toda essa análise a partir dos descritos por Rocha, Cantarotti e Giesel. Então, além disso, também tem a intenção de fazer a comparação e um paralelo entre competências tradutórias e competências secretariais. E como consideração final, espera-se compreender o profissional de secretariado como um tradutor em âmbito empresarial, fomentando a discussão sobre o ser tradutor e as habilidades do profissional de secretariado. Então, além disso, também é importante analisar a presença da disciplina de tradução na formação desses respondentes, porque muitas vezes essa disciplina não está presente na grade curricular de todos os cursos de secretariado no Brasil. E também analisar essa diferença na prática tradutória a partir dessa perspectiva. Então, portanto, a hipótese central desse artigo se baseia na possibilidade do profissional de secretariado ser capaz de executar um processo coeso de tradução, mesmo não sendo considerado um tradutor, com base nas semelhanças entre as características das competências tradutórias e competências do profissional de secretariado, e ao reconhecer a importância, relevância e seriedade da tradução, desmistificando esse falso ideal de que apenas o conhecimento da língua estrangeira possibilita uma tradução de qualidade. Muito obrigada!